mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai continuar a página 200. Ai, tia Estela maluca, né? Eu falei várias vezes páginas 300, mas eu tava sem óculos. Então, vocês me perdoem, porque assim, vocês viram que eu tava sem óculos, né? A hora que eu coloquei o óculos, eu falei, meu Deus, eu falei tudo errado. Até marquei pra vocês que eu tava falando a página errada. Então, hoje a gente retoma a página 200 com regularidades em sequência. Para começar essa aula hoje, só para lembrar um pouquinho do que nós falamos ontem, um pouquinho do vídeo que vocês assistiram, eu selecionei um outro vídeo, não é o mesmo, é um outro vídeo que também fala de regularidade em sequência. Tá aqui junto, não precisamos dar de link nada. Então, assistam esse vídeo e aí terminando esse vídeo que é bem gostoso, ajuda bastante a entender as coisas, a gente volta para fazer as atividades, para fazer a atividade 1 juntos. Então a gente já volta com a apostila aí na página 200 e 201. Preparados? Então vamos lá. Comecem a ver o vídeo e a gente já volta para a atividade na apostila. Vamos trabalhar, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de padrão e sequência. E lembrando que um padrão é um modelo a ser seguido, e uma sequência é dar continuidade a algo que foi iniciado. Então, observe essa imagem aqui. Note que os dedos estão formando números. Aqui nós temos o número 0, aqui nós temos o número 2, aqui o número 4 e aqui o número 6. Qual é o próximo número dessa sequência? Primeiro, pause o vídeo e tente continuar essa sequência com os seus dedos. Feito isso, vamos observar uma coisa interessante. Observe que aqui nós estamos pulando de 2 em 2, ou seja, aqui o 0, depois nós pulamos para 2 dedinhos, depois para 4 dedinhos, depois para 6 dedinhos, ou seja, se nós estamos pulando de 2 em 2, para descobrir o próximo número dessa sequência, nós temos que somar mais 2, ou seja, o próximo número dessa sequência é o número 8. Então, 8 dedinhos. Então, eu posso colocar 5 dedos e depois 3 dedinhos. Algo mais ou menos assim, né? Então, isso daqui é uma sequência que tem um padrão a ser seguido, ou seja, um modelo que vai se repetindo para todos os elementos dessa sequência. No caso, o padrão aqui é sempre aumentar 2 para descobrir o próximo número. Ok, então vamos ver algumas sequências e tentar descobrir alguns padrões. Aqui tem algumas figuras que eu desenhei para entendermos o padrão. Nessa primeira linha aqui, nós temos estas figuras aqui, e se eu quisesse continuar a desenhar, qual seria o próximo desenho da minha sequência? Observe, eu tenho uma carinha feliz, depois eu tenho uma flor, depois outra carinha feliz, depois uma flor e depois outra carinha feliz. Qual é o próximo desenho que vem nessa sequência? Note que está sempre se repetindo. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz. Então, o próximo vai ser o quê? Uma flor. Esse é o próximo desenho da minha sequência. E se eu quisesse continuar, o próximo vai ser uma carinha feliz. E assim por diante. Então, eu descobri qual era o meu padrão, que, no caso, é uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor, e assim em diante. E nessa segunda linha aqui, nós temos estrelas e sol. Você consegue descobrir qual é o padrão? Isso é bem fácil. Para nós descobrirmos o modelo a ser seguido, nós vamos observar a sequência. Olha, nós temos 2 estrelas e depois temos um sol. Depois, temos 2 estrelas e um sol. Só que agora nós só temos uma estrela aqui. Ou seja, se nós estamos seguindo o modelo de 2 estrelas e um sol, então eu tenho que colocar outra estrela aqui para completar a minha sequência. E logo depois dessas 2 estrelas, o que vem? Isso mesmo, vem um sol, porque eu tenho sempre que colocar 2 estrelas e um sol. 2 estrelas e um sol.
Então, se eu quisesse continuar mais uma vez, os próximos elementos da minha sequência seriam 2 estrelas, e assim por diante. Agora, na minha terceira linha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu padrão, ou seja, o modelo a ser seguido. Aqui na minha terceira linha, eu tenho um coração rosa escuro e depois 2 corações rosa claro. Depois eu tenho 3 corações laranjas, e aí depois eu volto com um coração rosa escuro, 2 corações rosa claro e depois somente 2 corações laranjas. Qual é o próximo termo dessa sequência? Você já observou o padrão? Pois é, eu venho sempre com um coração rosa escuro, depois 2 corações rosas claro e depois 3 corações laranjas. E observe que, daqui em diante, a sequência vai se repetindo, ou seja, um coração rosa escuro, 2 corações rosas claro, e isso significa que essa parte aqui tem que ser igual a essa. Então, está faltando um coraçãozinho laranja, que é o próximo termo da sequência. E se eu quisesse continuar essa sequência, eu ia mantendo este padrão, que é qual? Um coração rosa escuro, depois 2 corações rosas claros e assim por diante. Então, de novo, foi preciso eu descobrir um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Por fim, eu preciso ver um último exemplo com vocês. E descendo aqui, eu tenho um exemplo bastante legal. E aqui nós temos o Marcos, e ele fez geleias para vender. E essas geleias, por serem bastante saborosas, elas vendem bastante. E a cada semana, ele aumenta a quantidade vendida seguindo uma regularidade, ou seja, um padrão. E o interessante é que o Marcos é muito organizado e anota tudo. Ou seja, na primeira semana, ele anotou que vendeu 3 geleias. Na segunda, ele vendeu 6 geleias. Na terceira, 9 geleias. Na quarta, 12 geleias. Então, analisando o padrão, eu quero saber quantas geleias ele vai vender nas próximas semanas. Bem, na primeira semana, ele teve que fazer 3 geleias. Já na segunda semana, ele teve que fazer 6 geleias, porque a quantidade de vendas foi maior. Ou seja, ele teve um aumento da primeira para a segunda semana de 3 geleias. Agora, na segunda semana, ele vendeu 6 geleias. E na terceira semana, ele vendeu 9 geleias, ou seja, daqui para cá, teve um aumento de 3 geleias. Analisando a terceira e a quarta semana, nós já sabemos que a terceira semana vendeu 9 geleias e na quarta semana vendeu 12 geleias, ou seja, novamente um aumento de 3 geleias. Você percebeu um padrão? Ou seja, de cada semana para outra, eu estou aumentando 3 geleias. Então, se seguiu essa mesma regularidade, esse mesmo padrão, significa que da quarta semana para a quinta semana também vai aumentar 3 geleias. Isso significa que 12 mais 3 geleias vão dar 15 geleias vendidas na quinta semana. E mantendo este padrão, da quinta para a sexta semana, vão se vender mais 3 geleias, ou seja, 15 geleias da quinta semana mais 3 geleias é igual a 18 geleias. Então, aqui, 18 geleias. Novamente, seguindo o padrão, da sexta para a sétima semana, vão se aumentar mais 3 geleias. Ou seja, na sexta semana, foram vendidas 18 geleias. E eu somo isso com mais 3 geleias, e isso vai dar 21 geleias. Então, na sétima semana, foram vendidas 21 geleias. Por fim, na oitava semana, seguindo o mesmo padrão de aumentar 3 geleias a cada semana, eu vou aumentar mais 3 geleias aqui, e aí eu tenho 21 geleias mais 3 geleias, e isso é igual a 24 geleias vendidas na oitava semana. Então, observe que o padrão me ajudou a completar os elementos ausentes.
Então, eu quero que você saiba que um padrão é um modelo a ser seguido. É importante você entender o padrão, isso porque, se você entende ele, você consegue descobrir qualquer elemento dessa sequência. Se você observar, esta sequência é uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números. Ela obedece um padrão. Se eu voltar aqui no meio, eu tenho uma sequência de figuras. E se eu voltar ainda aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho também uma sequência numérica. Olha, eu tenho o 0, depois o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Mas essa sequência numérica aqui, ela é uma sequência importante, ou seja, essa sequência é a sequência 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E, além de ser uma sequência numérica, nós também chamamos isso aqui de sequência dos números pares. E, utilizando a sequência dos números pares, eu tenho aqui, então, os números pares, que são 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, como nós vimos ali. E a sequência dos números pares, além de ser uma sequência de números, ela também é uma sequência que chamamos de recursiva. Mas por quê? Observe que aqui eu tenho os números pares. Isso porque daqui para cá eu somei 2, do 2 para o 4 eu também somei 2, do 4 para o 6 eu também somei 2, e eu vou fazendo isso em diante. Ou seja, se eu quisesse descobrir o próximo termo, eu vou ter que somar 2 ao 8. E 8 somado com 2 dá 10. E eu posso continuar fazendo isso para descobrir os próximos termos. Ou seja, 10 mais 2 dá 12 e assim por diante. O que está acontecendo aqui é que eu posso descobrir o próximo termo a partir do termo anterior mais o padrão. Exemplo do 10. Eu precisei saber do 8, que eu já conhecia, e somei com o meu padrão. Então, isso é uma sequência recursiva, ou seja, eu só preciso saber do termo anterior e também do padrão. Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor os padrões e as sequências, e que, se nós soubermos o padrão de uma sequência, nós poderemos determinar os próximos termos dela. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Aqui estamos nós para a nossa atividade 1. Voltamos para fazer essas atividades. Eu quero que vocês prestem atenção, porque agora nós vamos trabalhar com essas sequências, tá? Então, nós vamos trabalhar com ela, nós vamos ver o que nós temos que fazer, como que nós vamos mexer com ela. Eu vou resolver com vocês esses exercícios para explicar, para ver se você consegue entender melhor. Eu sei que lá no vídeo que eu acabei de colocar, as sequências eram muito fáceis. Então, a gente conseguia identificar facilmente onde começava a repetição. Aqui na apostila, já não é tão simplesinho assim, eles não colocaram sequências tão óbvias quanto o mocinho colocou no vídeo dele, mas a gente consegue identificar também a partir de qual momento começa a repetição dos elementos das figuras, certo? Então, você tem lá, atividade 1. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. A. Contorne o motivo da sequência. Estela, o que é motivo? Ele tem um quadrinho amarelo aqui, ó, pessoal, e ele está explicando o que significa essa palavra motivo. O motivo é formado pelos elementos que se repetem numa sequência. Como assim? Você tem algumas figuras aqui embaixo, tá? Então, você tem um guarda-chuvinha fechado, uma nuvenzinha, um guarda-chuvinho aberto, um fechado, uma nuvenzinha, um fechado, uma nuvenzinha, um aberto, um fechado, uma nuvenzinha. Você tem que identificar a partir de qual momento destas figuras você começa a perceber uma repetição de figura. Então, você está olhando aqui a partir de qual momento, a partir de qual elemento você começa a perceber que está repetindo.
quando você descobrir a partir de qual momento começou a repetir as figuras, então essa repetição, ela forma um segundo motivo. Ele pede para você contornar o primeiro motivo. Então, olhem aí, eu vou dar um tempinho para você. Eu quero que você pense, tente, pause o vídeo e tente descobrir qual dessas figuras, a partir de qual momento você começa a perceber uma repetição. Conseguiu descobrir? Pausou o vídeo? Você descobriu? Porque as próximas você vai fazer sozinho. Então, essa daqui eu vou montar ela com vocês, ó. Eu vou pegar o meu pincelzinho vermelho aqui. E aí, eu vou fazer com vocês, vou circular a partir de qual momento você começa a ter uma repetição. Fechado, nuvem, aberto, fechado, nuvem. Você percebeu que isso daqui é um motivo, porque a partir daqui, ó, você já começa a ter uma repetição desse motivo. Então, ó, você tem de novo um fechado, a nuvenzinha chovendo, o aberto, o fechado e a nuvenzinha chovendo. Então, você percebeu que isso daqui já é uma repetição do primeiro motivo. Então, sempre que eu pedir para vocês o motivo, é o conjunto de figuras, o conjunto de elementos antes da repetição. Então, esse daqui é um motivo, esse daqui já é uma repetição desse motivo. Tá? Entenderam o que vocês estão fazendo? Entenderam o que você fez aí? Prestem atenção aí, porque nos próximos você vai fazer sozinho, tá? Agora, vamos lá. Agora nós vamos rodar e ele pede no B, gente, eu entendo que eu também não... Eu sei que é difícil. No B tá escrito, escreva com palavras o motivo da sequência. Estela, como é que eu vou escrever numa linhazinha deste tamanho? Guarda-chuva fechado, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado, nuvem. Eu sei que não cabe, principalmente quem tem letra grandona, assim, que a gente tem bastante aluno que tem letra grande, o Pedro tem letra grande, o Fred tem a letra média. Então, quem tem a letra tamanho formiga, consegue fazer mais fácil, mas quem tem a letra grandona fica complicado. Eu entendo, tá? A Tistela vai até dar um jeitinho para ajudar vocês a abreviar isso daí, tá? Tistela, o que é abreviar? A gente deixar... Olá, Tistela! A gente deixar isso daí o menor que a gente conseguir para caber nessa linha absurda que tem aí, que é muito pequena. Então, nós vamos... Ela tá apanhando 10-0, né, gente? Nós vamos fazer aqui, escrever aqui e com abreviações para ajudar. Eu não vou escrever guarda-chuva fechado, guarda-chuva aberto, porque... Então, vamos lá. Deixa eu testar ela apagar. Ó. Então, nós vamos escrever aqui. Eu vou abreviar o meu, porque fica difícil, tá? Então, como que você vai abreviar, Estela? Eu vou colocar guarda-chuva, ó. No fechado, eu vou pôr um F, porque é um guarda-chuvinha fechado que tem aí, tá? Traço. Depois, Estela, o que vem? Vem uma nuvem. Eu posso até colocar assim, ó. E depois, Estela, o que vem? Vem um guarda-chuva aberto. Tá entendendo o que a Tistela tá fazendo? Eu estou abreviando as palavrinhas. E depois vem um guarda-chuva fechadinho. Você tem um guarda-chuvinha fechado aqui, ó. E depois, Estela, o que vem depois do guarda-chuva fechado? Aí vem outra nuvem, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei guarda-chuva fechado, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado e nuvem.
tá? Posso fazer assim também, Tistela? Pode sim. Você pode colocar escrito também abreviado, porque não cabe. Não vai caber se você escrever com todas as palavras aí essa resposta. Certo? Deu para fazer assim? Com as abreviações das palavras? Agora é a parte mais difícil. Essa eu vou deixar você fazer sozinho. Desenhe no espaço abaixo da sequência mais 4 elementos, dando continuidade ao motivo. Você percebeu que ele acabou? Ó, fechado, nuvem, aberto, fechado, nuvem. Depois dessa nuvem aqui, que é a mesma dessa daqui, o que vem? Ai, Tistela, vem um guarda-chuvinha fechado. Então, você vai desenhar. É claro, gente, que ninguém aqui é desenhista e não vai ficar tão perfeito quanto deveria. Você vai desenhar aqui embaixo um guarda-chuvinha. Ela vai tentar, quer ver? Você vai desenhar aqui um guarda-chuvinha fechado. Olha, ela é péssima de desenho na mão. Você imagine com esse mousezinho aqui, né? Pior ainda. Mas você vai desenhar um guarda-chuvinha fechado. Você pode colorir, você pode deixar o seu bem bonito. Uma nuvenzinha, lembre-se que a nuvenzinha tá chovendo, um monte de gotinha colorida linda lá, diferente da Tistela, né? Você vai desenhar, gente, mais 4 elementos. E depois, Tistela, um guarda-chuvinha aberto. Você vai fazer um guarda-chuvinha aberto. E o guarda-chuvinha fechado, que é o último elemento. Eu espero que seu desenho tenha ficado muito mais bonito que o meu, porque o meu ficou horrível. Mas tudo bem. Você entendeu? Na sequência, eu continuei com 4 elementos nessa figura, tá? Que foi o que foi pedido aqui, mais 4 elementos, dando continuidade ao motivo. Então, eu coloquei os 4 elementos. Faça o seu bem bonito, faça o seu bem caprichado, pinte bem bonitinho para ficar igual de cima, bem colorido e bem lindo. No D, ele pergunta qual é a figura que está na 6ª posição da sequência. Gente, você vai vir aqui em cima e você vai contar. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6ª figura é um guarda-chuva fechado. Ótimo! Então, você vai vir aqui e você vai escrever. Aqui já dá para você escrever com palavras. Então, você pode escrever, ó, guarda-chuva fechado, tá? Você pode usar a palavra sair para ficar direitinho. E aí ele pergunta que figura está na 10ª. Vai lá na 10ª e olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Estela é uma nuvem. E aí, você vem aqui e você vai escrever nuvem, certo? Então, fácil, simples, você olha lá. Por que que tá fácil, Estela? Tá fácil, pessoal, porque você tem as figuras para você olhar. A partir de um determinado momento, não vai ser tão fácil, porque você não vai ter figura para você olhar, tá? Como aqui, ó, se você continuasse essa sequência, que elemento estará na 15ª posição? Estela, eu não tenho 15ª, eu tenho 10, e aí eu desenhei aqui o 14. Qual que você acha que vai estar aqui? Ah, eu sei que é a nuvem, tá? Por que que eu sei? Gente, você presta atenção no motivo. Então, se o motivo é formado de 5 elementos, fica fácil. Então, eu sempre vou contar dentro disso daqui, ó. Então, eu tenho 5, 10, 15. O 15 é a nuvem, tá? Então, eu vou lá e que elemento estará na 15ª posição? Ah, Estela, eu já sei que é a nuvem. Muito bem, você é muito inteligente. Agora, no F,
nós temos que descobrir qual desenho, ó, sem desenhar, hein, gente? Sem desenhar, como podemos concluir que figura estará na 30ª posição? Eu quero que você pense, eu quero que você pause o vídeo agora, dê uma paradinha nesse vídeo, pense um pouquinho que estratégia você usaria para descobrir qual figura estaria na 30ª posição. Faça isso. Fez? Você percebeu que se você olhar o motivo, fica muito mais fácil? É por isso que é tão importante você marcar o motivo aí, ó. Por isso que é tão importante você descobrir qual é o motivo, ó, que a partir daqui já é repetição. Então, é importante você descobrir que isso daqui não é repetição, é o padrão. E isso aqui já é repetição. Como que eu vou saber, Estela, qual é a 30ª figura? Vai contando dentro do motivo. Então, aqui você tem 5, 10, ó, essa é a 10, 15, 20, 25, 30. Então, a 30ª figura seria essa daqui, ó. Seria a nuvem, gente. Então, é muito importante você prestar atenção e você descobrir qual é o motivo. Então, ó, como podemos descobrir que figura está na 30ª posição? Observando o motivo. Então, se você observar um motivo, se você observar lá o padrão, a figura antes da repetição, você consegue contar e você consegue chegar na figura, independente dela estar desenhada ou não. Certo, turminha? Ah, Estela, não ficou muito claro para mim. Calma, é o primeiro exercício que a gente fez. Por isso que a tia Estela até fez com vocês para ir explicando, porque eu sei que não é tão simples assim. Hoje a gente para aqui. Eu sei que vocês já cansaram, já acabou a nossa aula de matemática, era uma aulinha só. A gente para aí, não vão fazer o exercício 2 hoje, a gente vai fazer o exercício 2 numa próxima aula. A tia Estela vai explicar de novo. Agora você vai parar, vai fechar a apostila e vai descansar, porque a aula de hoje está encerrada. Tá bom? Ai, não consegui entender muito bem, não tem problema. A Estela já entendi tudo, que ótimo, eu fico muito feliz. Mas se você não conseguiu, não tem problema. Nós vamos retomar na próxima aula. A Estela vai com esse ponto bem devagarzinho, que eu sei que não é tão simples assim. Certo, meus amores? Podem encerrar por hoje. Bom descanso e a gente se vê na próxima aula. Amanhã a gente se encontra. Beijo, fiquem com Deus.